Alô? Alô? Pulando a cerca mais uma vez. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. Hoje, dia 13 de setembro de 2003. O Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansi, médico, único apresentador do mundo que já teve um AVC ou derrame e continua no ar. O programa Pulando a Cerca é uma homenagem à população que pulou a cerca há 513 anos. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque pular a cerca a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem corrupção, injustiça, falta de escola, saúde, sacanagem. E é terrível o que acontece desse lado da cerca. Mas vamos convidar hoje, mais uma vez, um convidado especial. É o simpaticíssimo, o cultíssimo, o religiosíssimo, o doutor Edson Viana Mendes, que é pastor protestante, que vem pular a cerca. Vem, doutor Edson, pular a cerca. Pula a cerca. Pulou, está pulando. Opa quase derrubou a cerca. Mas ficou em pé. Ficou em pé. Doutor Edson Viana Mendes é pastor protestante da Igreja Protestante do Brasil. Ele tem uma igreja no bairro de Boa Vista, em São Gonçalo. Verdade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa é ao vivo agora e repete à noite, sexta-feira, 21h15, domingo, 21 horas, pela internet. Você está sendo visto pelo mundo inteiro, pela internet. Verdade. Doutor Edson, fez xixi? Fez? Tranquilo. Que bom. Fez xixi, tá bom. Qual é a sua idade? 65 anos. 65. E você nasceu aonde, Edson? No município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Em que lugar? No bairro Barro Vermelho. Barro Vermelho. Como é que foi a tua infância no Barro Vermelho? Pela graça do Senhor, nosso Deus, foi uma infância abençoada, tranquila, bem orientada pelos meus saudosos pais, que no tempo de Deus eles conseguiram alcançar a plenitude do conhecimento, saber maior da palavra de Deus, e à luz da Bíblia começaram então a orientar todos os filhos. Somos 9. Eu sou o mais velho. 9 irmãos? 9 irmãos. Quantos homens e quantas moças? 3 homens e 6 mulheres. As mulheres têm a maioria sempre. Bom, está incomodando o microfone? Bom, aqui é Pulando a Cerca, tudo se resolve ao vivo. E como é que foi a tua adolescência em São Gonçalo? A minha adolescência em São Gonçalo, especialmente no bairro lá onde moramos, foi uma adolescência tranquila, de muita paz, dedicação aos estudos, trabalhando também. Trabalhando em quê?
Na ocasião, meu pai possuía um comércio, um cicle. Cicle? E ali, eu com 12 anos aprendi com ele a trabalhar nessa área e estudava pela manhã e à tarde trabalhava com ele e foi realmente um aprendizado e preparação importantíssimo para a minha vida. E, o Edson, qual foi o momento mais interessante ou agradável da tua adolescência? Bom, eu vivi vários momentos de felicidade com a minha família, no colégio onde eu estudava, e para minha alegria e paz, eu só tenho momentos felizes e considero que tudo quanto eu vivi até hoje foi exatamente o uso da misericórdia do Senhor para com a minha vida. E qual foi o momento mais dramático dessa fase? O momento mais dramático foram as perdas que no decorrer dos meus dias aconteceram, especialmente na adolescência, quando eu perdi meu avô, depois outros queridos, e normalmente a dor da separação sempre deixa assim aquela lacuna de saudade. Então foram momentos que eu pude enfrentar tristeza. E no mundo adulto? No mundo atual? O teu mundo adulto, infância, adolescência, sim. Mundo adulto do Edson. Eu ia fazer 19 anos de idade, quando fui convidado pelo meu pai para visitar uma igreja evangélica, a Igreja Presbiteriana de São Gonçalo. E lá eu fui. E para minha alegria, foi a primeira vez que eu adentrei num templo evangélico e ali eu senti que era o meu lugar. Então, isso já tem 46 anos e 4 meses. Então você entrou na igreja ou a igreja entrou em você? Bom, eu adentrei no templo quando convidado, mas ali foi uma experiência maravilhosa. O Senhor Jesus entrou na minha vida e no meu coração. Aí eu pude completar a minha alegria. Porque alegre eu sempre fui, pela minha maneira de agir na ocasião, de viver, de tratar as pessoas. Mas quando ali adentrei, e quando senti no meu coração a realidade de uma comunhão com Deus, então eu confesso que a minha alegria se completou ali. Fiquei muito feliz. E a seguir, como é que você prosseguiu esse caminho? Sim. Eu prossegui tendo perseverança, determinação. Mas você estudou teologia? Estudei, completei o meu curso ginasial, depois completei o curso de contabilidade, aí fiz faculdade teológica e consegui alcançar o objetivo maior, ser ministro. E outra coisa também, terminei faculdade de teologia, consegui fazer também 2 semestres de direito. Só não consegui terminar porque era muito distante na ocasião. Bom sucesso. E chegava em casa de madrugada todos os dias, ao amanhecer de 3 da manhã. Aquilo me cansou. Eu tranquei a matrícula, só que não retornei mais à faculdade de Direito. Quem sabe? Olha só, Edson, e como é que você alcançou, depois dos 19 anos, o tempo no bairro da Boa Vista? Sim. Eu me casei em 72, fui morar no Zé Garoto, onde moro até hoje, e ali eu continuei prosseguindo meus estudos teológicos e me formei. Na ocasião, eu era diácono da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, depois fui presbítero. Quando terminei o curso teológico, fui apresentado ao presbitério
examinado, aprovado, e quando foi no dia 17 de janeiro de 82, foi ordenado ao ministério, e toda essa trajetória na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que eu tenho no meu coração, que eu considero, e uma grande igreja que tem, não somente aqui no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, Central, América do Norte, na Europa e na Ásia, levado a palavra de Deus aos corações. E eu tenho orgulho de dizer que estou na Igreja Presbiteriana desde a minha conversão, com quase 19 anos de idade. Ô Edson, olha só, eu convidei o doutor Edson, que é meu amigo, para colocar o seguinte, o papel da igreja no mundo moderno, ou atual. Certo. Qual é o papel da igreja no mundo atual? Mas antes de você falar sobre isso, que é mais do que importante, o papel da igreja no mundo atual, e sempre foi, coloca para quem está vendo e ouvindo o programa Pulando a Cerca, quais são a diferença entre alguma igreja evangélica, presbiteriana e tal? O que é essa diferença? As denominações evangélicas, cada uma delas tem uma sistemática doutrinária. E nessas divergências doutrinárias que existem, às vezes não há assim uma unidade entre o povo evangélico, entre o povo protestante. Entretanto, o fundamento de cada uma delas é o mesmo. E por que essa diferença? Naturalmente. Na doutrina, qual é a diferença entre uma doutrina de uma ou a doutrina de outra? A base de todas as igrejas evangélicas é a palavra de Deus, a Bíblia, revelada por Deus para edificação de vidas preciosas para Deus. Entretanto, a doutrina estabelecida por cada denominação evangélica é verdadeiramente coordenada, programada, estabelecida exatamente por diretrizes denominacionais. Então, cada denominação tem uma sistemática doutrinária para conduzir os seguidores de Cristo naquela denominação. Então, há um respeito de todas as demais denominações quanto a cada uma delas no uso da sua doutrina. Mas a base é única, é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a sistematização que muda um pouquinho. Isso. Sistema doutrinário, de orientação, de ensino, de cultuar a Deus. Mas, na realidade, o fundamento é o mesmo, não é? Porque a ordem imperativa do Senhor da Igreja, desde o advento do cristianismo, é: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas por que isso? Exatamente porque já foi um desejo de Deus, em cumprimento de uma promessa salvadora para todo aquele que crê, e por isso todas as denominações evangélicas, elas pregam esta palavra, porque essa é única e suficiente. Muito bem. Agora, as denominações, elas têm, naturalmente, divergências doutrinárias, mas que fazem parte do contexto de cada uma delas. E há respeitabilidade entre todas acerca das suas doutrinas. Agora, o fundamento de cada uma delas é um só: pregar o Evangelho. E esse pregar o Evangelho, ele tem um fundamento, é levar a palavra que transforma, que dá esperança e concede paz a todos os homens. Isso porque
a salvação ela foi dada para todos os homens, independente de raça, de religiosidade praticada no dia a dia e de que ele crê ou não, se ele é ateu ou não. Mas Deus ama o homem pecador, porque a palavra de Deus fala que todos pecaram e todos foram destruídos da glória de Deus. Então Jesus Cristo, pela palavra de Deus, é o único e suficiente Salvador. É o meio único através do qual o pecador arrependido se volta para Deus, recebendo seu perdão, sendo transformado e começando a viver em novidade de vida. Então, essa é, portanto, a base fundamental da existência da igreja, estabelecida por Cristo Jesus para a salvação e preparo de um povo. E há uma expressão bonita registrada lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, que fala que todo aquele que se volta para Deus, que tem Cristo como único Salvador, porque só Ele é o Salvador mesmo, não há outro, pela palavra de Deus. Então há uma expressão bonita: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todo aquele que se volta para Deus e passa a viver com Cristo, tendo comunhão com Deus, todos quantos podem contemplá-lo no dia a dia, ver diferença. Porque novidade de vida, depois desejo de comunhão com Deus. E esse aspecto de transformação, ele é notado por todos aqueles que vivem no dia a dia, com quantos foram transformados pelo poder de Deus. O Zé Ezo, aqui no Pulando a Cerca, todos têm vez e voz. Certo. Tanto do lado de lá, como do lado de cá, todo mundo tem vez e voz. Não há uma coisa autoritária nem sectária. Todos são convidados. Eu convidei você. Sim. Porque você não é aquele pastor eletrônico que manipula com a televisão, com a mídia, para fazer uma coisa. Não, você é o pastor que está no púlpito falando ao vivo. Isso que eu acho importante. Parece um grande tempo, tudo grande, com televisão, e eu acho que acaba depondo conta, na minha visão. Sim. Tem tanto pastor eletrônico na televisão, ou até no rádio, que acaba depondo conta. Parece quem quer fazer mais e mais, aparecer mais. Eu acho que o fundamento, a doutrina que você tanto falou bem, não é assim. É exatamente ao contrário. Pastor eletrônico, pedindo recurso, vendendo recurso, eu acho, a minha visão, uma coisa equivocada, mas cada um é cada um. Por isso que eu convidei você, Edson Viana Mendes, para falar agora sobre o papel, o fundamental papel da igreja no mundo moderno. Qual é a tua visão, já que você é religioso, pastor, do mundo moderno e o papel da igreja? A igreja, ela existe, ela foi fundamentada pelo Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, para levar as boas novas de salvação a todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas, não faz. E a Bíblia é clara nesse ponto. Deus ama
a todos os homens, a todos os pecadores, que todos nós somos pecadores. Então Deus ama a todos os pecadores. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, Ele só não ama exatamente aquilo que é contrário à vontade dEle, à revelação dEle, da Bíblia. Então, Ele deseja que todos os homens tenham com Ele uma comunhão. Mas, obviamente, nem todos querem ter essa comunhão com Deus. Não é? Muitos, talvez até a maioria, por desconhecer os ensinos da palavra de Deus. Entretanto, a Bíblia é clara. Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. O que quer dizer isso? Que a igreja ela tem um fundamento. O fundamento é soteriológico, ou seja, levar a salvação a todos, indistintamente. E outra coisa, uma ordem imperativa, ide por todo o mundo, por todo o planeta, em todas as nações, levando a palavra de vida, de fé e de esperança. Muito bem. Então, quando isso acontece, essa palavra vem e penetra na mente e no coração do homem pecador. Ele se sente, então, transformado. Pois bem, ele vai viver em novidade de vida. Ele vai agora ser percebido por isso. Por quê? Coisas que ele praticava anteriormente, ele vai deixar de praticar. Ele vai ter agora uma orientação através da Bíblia para se conduzir, e ele vai desejar ardentemente no seu coração levar a palavra que agora pertence ao seu coração, à sua vida, a outros que precisam também. Então, esse é o ponto fundamental da igreja, é o fundamento da igreja. Aliás, desde o princípio, foi em todo o tempo, e hoje mais ainda, porque a humanidade está se multiplicando a cada dia. E o nosso querido, ainda há pouco, falou dos pastores eletrônicos. Agora, eles existem, estão trabalhando, executando um trabalho importantíssimo, estão também. Por quê? Porque esta palavra sendo levada através da televisão, que é um meio importantíssimo hoje devido à globalização, então tem chegado a muitos recantos que talvez, falando e proclamando a palavra a viva voz, nós talvez não poderíamos conseguir essa grande bênção. Então existe esse meio, através da globalização. E esse meio tem levado a muitas nações e povos que até então não haviam conhecido a palavra de Deus, a força do Evangelho, a salvação eternal. E quando isso acontece, por isso, cada um que é denominado de ministro eletrônico ou pastor eletrônico, Deus o tem usado. Mas, entendeu? Wesley, eu falei em excesso. O seguinte, a igreja representa a palavra de Deus. E você colocou que Deus não gosta de certa atitude que o homem no seu planeta tem, como a injustiça, a corrupção, a falta de escola, falta de educação, saúde, transporte, meio de habitação. E começa com uma palavra que é a destruição no meio ecológico. Então, destrói a obra divina. E esse papel, a igreja tem sempre, ao contrário, sempre contra a injustiça, corrupção, etc. Mas eu não vejo, honestamente,
os pastores eletrônicos falar disso claramente. E esse é um papel importantíssimo para a população, não só a palavra divina, como a vida em si. É verdade. Então, os pastores eletrônicos, por exemplo, nunca colocam esse assunto em pauta. E Deus tem o lado sim e o lado não. O lado não é a negação do incorreto. E essa palavra incorreto sempre teve na Bíblia o castigo a quem fez incorreções, impureza, injustiça, corrupção. O próprio aprisionamento e crucificação mostra a total injustiça que sempre foi feita pelo homem. E a igreja, em geral, não coloca isso claramente. Eu acho que é um papel fundamental. Pelo contrário, o político falando tem uma margem pequena de espectadores. A igreja eletrônica tem uma margem muito maior de espectador e não fala claramente, ou nem fala. Eu não sei por que essa omissão, não estou falando de alguma igreja ou outra igreja. Qualquer igreja na televisão, que é um mundo de espectador, não fala claramente nisso. E quem fala fica marginalizado. Eu acho que o papel da igreja do mundo moderno é consciência da Bíblia. Eu tenho uma dificuldade de falar, mas vou falando. Certo. E conscientizar a Bíblia, mas conscientizar o real, o que nós estamos vivendo. Por exemplo, um país tão rico como o Brasil, tem um salão pequenininho, a mortalidade infantil é enorme, a educação é primária, a saúde nem vou falar, a justiça é pior ainda. E um país muito rico, com muita riqueza, cultura, universidade. Aí eu não estou criticando a quem quer que seja, mas o papel tem que ser um lado e o outro. O que você acha ou você não acha disso? Bom, eu, por exemplo, com muita alegria em meu coração, digo: sou feliz, sou grato a Deus por servir a Deus, ao Senhor Jesus, na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma grande igreja em nossa pátria. É uma igreja que tem uma preocupação. Ela, na parte de ensino secular, nós temos inclusive, a nossa igreja tem a faculdade Mackenzie em São Paulo, e agora já tem filial aqui no Rio de Janeiro, ali próximo da Praça Tiradentes. É uma igreja que se preocupa com a educação e o ensino. É uma igreja que olha também para a vida social do povo. Nós temos ali instituições infantis ligadas à igreja presbiteriana que cuidam das crianças. Temos também asilos visualizando o bem-estar dos idosos e muitas outras instituições ligadas à nossa igreja presbiteriana que sentem o prazer e, na prática do amor, atinge a necessidade de cada um, objetivando levar ali o bem-estar às pessoas. Então, leva a palavra viva que é necessária, mas leva também a assistência, a filantropia, a educação e
o ensino e até a saúde. Então isso é a preocupação normal que a igreja deve ter. Mas junto com a nossa, outras denominações também têm essa sistemática de visão. Isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu, por exemplo, particularmente, nunca fui ligado à política. Não, nunca fui. Nunca formalizei compromisso com nenhum político. Não é tudo. Por quê? Não é política, a política em si do país. Agora, eu defendo e oro diuturnamente as autoridades construídas no nosso país e, além disso, eu peço a Deus que a nossa estadista, todos os seus ministros, os governadores dos nossos estados brasileiros e os prefeitos de todas as cidades de cada estado sejam abençoados por Deus, porque há um versículo na palavra de Deus que fala: bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu como herança. E o nosso país é um país rico, é um país que já está sendo o solo promissor do mundo em que vivemos, pelas riquezas que ele possui, e com toda a convicção digo, é um país abençoado por Deus. Então daqui eu creio que Deus pode usar as diretrizes políticas, eclesiásticas, com a finalidade de fazer com que esta nação seja uma nação promissora e abençoadora para todos aqueles que fazem parte dela, hoje e também no futuro. Mas, Edson, eu estou entendendo, mas olha só, o poder de toda a igreja no mundo, não só essa, todas em geral, tem Deus como o seu caminho. Mas o poder da igreja no mundo conseguiria, por exemplo, evitar guerra, morte, tal o poder que tem. Imagina toda a igreja católica, cristã, protestante, etc., junta para evitar uma guerra. Evitaria tudo. Fome no mundo, uma parte do mundo tem fome. Isso resolveria com o poder fantástico que a igreja tem. Isso eu acho que não está colocado claramente. Mas acontece uma coisa. O poder da igreja é um poder eclesiástico, o poder levar a palavra viva aos corações, mas ela não tem o poder político de comando, de orientar, de aconselhar. Ela aconselha, sim, individualmente, ela tem uma posição à luz da Bíblia. Agora, quando se trata, por exemplo, de povos e nações que têm a sua vida política independente, ou que esteja ligado às Nações Unidas, ou a qualquer outra instituição, automaticamente a igreja não tem autoridade para impor, para fazer proposta, aconselhar, orientar, pedir a Deus que toque nos corações, mas poder de mando, não, nem o Vaticano tem, de que o Papa, que é o líder maior da Igreja Católica Romana, ele tenta dar uma palavra, solicita, pede, orienta, aconselha, mas nem todos estão se voltando para aquilo que ele pede. E ele é uma autoridade dentro do sistema católico romano, a maior autoridade. Algumas nações até acatam, recebem aquela palavra, mas a maioria absoluta não, especialmente quando se trata das nações orientais. Então, a situação é difícil.
Deus está no controle, mas todos os homens têm livre-arbítrio, especialmente quando se trata de autoridades políticas. Então a igreja, ela faz o seu papel, ela penetra onde ela pode, fala do amor de Deus, da necessidade do homem de ter essa visão. Isso porque o homem, ele vive na transitoriedade da vida. O homem é transitório. Ele nasce, vive e morre. Muito bem. E a visão da igreja é levar a realidade da vida eterna a todos os homens. Entendeu? Por que isso? Porque quando o indivíduo ele sente que ele está vivendo neste mundo transitoriamente, mas que dentro dele tem algo precioso para Deus, que é o que habita no meu ser, no teu ser, no ser de cada um de nós, de cada ser humano, que é o Espírito Folha de Vida, e que ele recebe o dom da vida, aí ele passa a entender que ele é uma criatura humana, tem sua natureza humana, mas ele tem uma outra natureza que às vezes ele nem consegue perceber, que é a natureza espiritual. E quando ele deixa essa existência, ele então vai encontrar-se com Deus. Eclesiastes 12:7 fala: o pó volta à terra como era, isto é, a matéria, e o espírito volta a Deus que o deu. Para quê? Para a vida eternal ou para a condenação eternal. Então, essa é a meta da igreja. Foi no passado, é no presente, será no futuro, até o dia glorioso, e a Bíblia fala sobre isso, que Cristo Jesus vier buscar a sua igreja para levá-la. É uma promessa, a habitar eternamente a mansão celestial. É uma cidade celestial preparada. E isso agora não tem religiosidade, seja qual tipo de religião for a praticada pelo ser humano, não importa. Pode até não ter religião nenhuma, mas o fundamento é um só. Em Cristo, vida eterna. Em Cristo Jesus, o homem pecador transformado, ele tem a bênção de ter seu nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse 20, lá no finalzinho do capítulo, diz que aquele que não for encontrado com seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a primeira morte, a segunda morte, o lago de fogo. Porque a primeira é deixar esse corpo, e a segunda é não ter entrada no céu para a vida eterna. E essa é a meta da igreja. O fundamento da igreja é pregar exatamente a salvação, como que uma advertência a todos os homens: parem, pensem, volte para Deus, porque a vida é passageira, mas em Cristo a salvação é eternal. Então a igreja tem que ter esta mensagem, é preciso, e aliás foi a ordem dada por Jesus. Em Mateus 28, versos 18 em diante fala, Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ordenou aos discípulos: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esta é a mensagem que a igreja tem que propagar, pregar, proclamar em alto e bom som, de todas as formas que Deus tem permitido ao homem pregar, seja pessoalmente, através dos púlpitos, ou em cruzadas que se vê por aí afora, ou através do rádio, ou através de televisão, não importa. Importa que esse evangelho seja pregado, e isso é para todos, independente de religião. Religião não salva ninguém, quem salva é Cristo. Se eu me pegar com a minha religiosidade junto à igreja presbiteriana, estou perdido.
Se o espírito se pegar com o espiritismo, ele está perdido. Se o ateu se pegar com o ateísmo, ele está perdido. Se o católico se pegar com o catolicismo, ele está perdido. Porque religião não salva ninguém. Por isso que o homem tem que saber escolher como ele deve aprender de Deus, como ele deve servir a Deus e como ele deve ter a ligação direta com Deus. E através da Bíblia, ele vai saber que Jesus Cristo é o único e suficiente caminho para o céu. E em João 14, o Evangelho, verso 1 fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, religiosidade não salva ninguém. Então, nenhum tipo de religião salva ninguém. Jesus é o único e suficiente caminho para a vida eterna. Então, Edson, a religião não salva ninguém. Você colocou claramente. O que salva é a consciência. Não a é justiça. A consciência. Que salva é Cristo Jesus. Sim, é consciência. No coração do homem pecador. Tem que ter consciência disso. Isso é importante. Então, o que salva esse planeta é a consciência da justiça, da religião e da paz, do progresso. E a igreja tem um papel fundamental na realidade nessa história toda. O livre-arbítrio fala da justiça. E justiça é justiça para a religião ou não. Então, quem fere a justiça está errado. E se coloca errado, a religião tem o papel de recolocar o certo. Ela orienta, sim. Exatamente. Então, a orientação é a consciência do bem, da paz, da justiça e do progresso. Não é isso? Isso. Olha só, que pena que o tempo está acabando. Eu ficaria o dia todo ouvindo o doutor Edson. Então, vamos terminar o programa, tem um minuto apenas. Só apenas um minuto, que e pena. E você vai colocar em um minuto que você pensa, rapidamente. Sim, um minuto. Eu penso que Deus tem usado toda a liderança protestante no mundo inteiro, toda a liderança evangélica, para levar a cada coração, em todo o tempo, a palavra viva de paz, esperança e salvação. Jesus Cristo, único caminho que dá ao homem a razão da vida neste mundo com felicidade e a grande esperança da vida eterna. Então, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a ser com você, com paz, amém, progresso, felicidade e amor. Amém. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Amém. Valeu! Amém. Muito bem.